Esta conferência será gravada agora. Pronto. Vamos lá, pessoal. Então, muito boa noite a todos vocês que estão nos dando a honra, né, de estarem aqui ao vivo, no Prime Time, 8 da noite, de quinta-feira. Para quem não tiver a oportunidade de assistir até o final, ou não puder por alguma razão ficar, não se preocupe, que se vocês se inscreveram, vocês receberão os links, o link com essa gravação, que provavelmente também vai para os nossos canais, nossas redes sociais. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Souto, eu sou o CEO da Blocks, que é uma plataforma de investimentos alternativos, com uma proposta inovadora, uma proposta de conectar os investidores. Vamos lá, conectar os investidores individuais em operações ou com operações estruturadas, lastreadas na economia real e lastreadas em garantias reais. Mais importante do que isso, importante que a gente entenda esse cenário atual que a gente tem. Então, antes de apresentar o meu convidado desta quinta-feira, e já dizendo que todas as quintas-feiras, às 8 da noite, nós teremos um webinar sobre um tema específico, nem sempre comigo, muitas vezes comigo, mas sempre com algum convidado que tem o domínio de um determinado tema. Nós, da Blocks, como muitos de vocês já sabem, somos uma plataforma autorizada pela CVM, uma plataforma de investimento online coletivo, e temos o propósito de oferecer para você, investidor, a conexão, a possibilidade de investir em projetos lastreados na economia real. No atual cenário, onde nós temos uma taxa de juros, uma taxa Selic de 5,5% ao ano e uma inflação que vai virar 4%, vivendo num mundo, então, de retorno real de 1,5% ao ano, é fundamental, é importante, é impreterível que a gente olhe para o nosso portfólio, não só do ponto de vista de sair do banco, das alocações convencionais, como poupança, multimercados, etc., mas também olhar um pouco fora da caixa. E esse é o nosso propósito, que a internet e a tecnologia e, obviamente, a regulação recente da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, ela permite. É exatamente dentro desse conceito que existe a Blocks, onde nós, através de um comitê de investimentos, através de um time especialista, nós separamos 5 áreas específicas que nós denominamos verticais, onde nós nos aprofundamos e buscamos projetos e oportunidades específicas que possam gerar investimento, possam gerar títulos, possam gerar negócios para vocês investidores. Cada uma dessas ofertas, elas têm suas particularidades, a gente pode adentrar em detalhe no nosso site de informação sobre o título de valor mobiliário, sobre as seguranças, as garantias, os lastros, os lastros que baseiam, né, que lastreiam cada uma dessas operações. E não é o objetivo hoje nem dos nossos webinars aqui das quintas-feiras, onde nós temos como objetivo desvendar, aprofundar em determinados temas uma das nossas 5 verticais. Como eu estava dizendo, são 5. A área imobiliária, onde a gente acredita que existem oportunidades de investimento, como, por exemplo, operações build-to-suit, construção de uma loja a ser alugada num contrato de longo prazo para uma rede de farmácia ou algo do gênero. Nós temos também operações sale-leaseback, que são a compra de imóveis e o aluguel deste imóvel para o seu proprietário.
A área de energia, que foi uma oferta que nós fizemos na semana passada, que foi um sucesso, encerrada em menos de 24 horas, que foi o lastro para a construção de uma usina solar, com um contrato já estruturado, um contrato já firmado com um locatário. E, por fim, nós temos também a área de ativos judiciais, a área que nós denominamos de comercial, por exemplo, financiamento de equipamentos de locação de veículos, etc. E, por último, mas não menos importante, a área de agronegócio, que, sem sombra de dúvidas, tem diversas oportunidades que ficam muitas vezes guardadas e limitadas a grandes investidores ou aqueles que têm um acesso direto ao campo, um acesso direto a essas oportunidades. Dentro desse contexto, nós trabalhamos e prospectamos oportunidades em diversas áreas dentro do agronegócio, que é gigantesco, mas temos um aprofundamento grande na área de gado, com confinamento de gado, estamos preparando uma operação interessante, e, por fim, também na área de grãos, há uma oportunidade muito legal na área de grãos. Para eu parar de falar, que muitos de vocês já nos conhecem, eu vou apresentar o nosso convidado da noite, que é o Gilberto Bruno, que eu tive o prazer de conhecer já faz algum tempo, nessas minhas andanças, nos nossos estudos para operações. O Gilberto Bruno, ele é engenheiro agrônomo, é mestre, com uma especialização nos últimos anos na área de grãos, trabalha bastante para muitos produtores no planejamento, na estruturação de plantios de milho e outras culturas. E ele é o nosso convidado de hoje, que vai nos contar ou debater um pouco sobre esse mercado, trazendo da sua especialidade a sua visão de como está o panorama. Então, bom, seja muito bem-vindo, Gilberto. Obrigado pela presença, pelo seu tempo. Boa noite a todos. Eu agradeço aí o convite da Blogs, em nome do Felipe. De antemão, eu acho a ideia da plataforma fantástica. Eu acho que é um momento de discussão do futuro. Acredito que o agronegócio ele tende a partir para operações estruturadas em plataformas desse tipo, né? E eu estou aqui para contribuir hoje nesse bate-papo, para a gente tentar esclarecer, claro, de forma superficial, porque o tempo é curto, mas esclarecer assim, o que é o agronegócio e quais as oportunidades, talvez, que estejam mais à frente aí para se montar e estruturar operações. Maravilha. Antes da gente avançar, eu gostaria muito que você nos desse a oportunidade de contar um pouquinho aí na sua história, o que é que você efetivamente, dentro da sua empresa de consultoria, que é a GTerra hoje, vem fazendo, como é que você chegou nisso, nessa atividade, qual o tipo de trabalho que você desenvolve. Conta um pouquinho aí para a gente conhecer sua trajetória. Então, tenho uma trajetória já aí de 18 anos nesse ramo de consultoria. Nosso trabalho, a nossa consultoria, a GTerra tem um time multidisciplinar, que eu costumo dizer que esse time é um time de campeões, né, que nós conseguimos trabalhar em várias áreas do agronegócio e sempre com excelência. Eu me orgulho da GTerra, me orgulho do time que nós temos. Então, eu comecei no ramo de consultoria, como eu falei, há 18 anos atrás. Nesse período, durante 4 anos, eu fui professor do Departamento de Engenharia Agronômica, lá da Universidade Federal do Sergipe.
Depois eu acabei saindo da universidade e continuando no ramo de consultoria, atuando sempre desde o planejamento à execução. Então, eu tenho clientes que trabalham todo o ciclo, tenho clientes que trabalham só o planejamento, tenho clientes que trabalham só a execução. Minha área de atuação hoje, a área de atuação da GTerra, ela compreende a nova fronteira agrícola do Brasil, né? A nova fronteira agrícola, a mais nova, que foi anunciada pela Embrapa aí há 3 anos atrás. Essa fronteira agrícola chama-se CEALBA. No decorrer da nossa conversa, a gente vai falar mais sobre isso. Então, essa região... Eu já ia dizer que era aquela região ali da Matopiba, né, que o pessoal fala. Sim, sim. Ali é uma região também de grãos, mas a mais nova região é chamada CEALBA. Ela compreende o nordeste da Bahia, a região do Sergipe, com exceção de 2 municípios, e a região sudeste de Alagoas. O nome CEALBA é a sigla dos 3 estados. E é o chamado Nordeste úmido, ou seja, o Nordeste que chove. Lá na frente, quando a gente falar um pouco de riscos, a gente vai falar sobre isso. Muito bom. Mas minha área de atuação é essa, né? Embora eu tenha alguns clientes fora desse eixo, alguns poucos clientes fora do eixo, mas a concentração maior está aí. Ultimamente, nós temos trabalhado estruturando projetos, planejamentos para grandes empresas que estão se deslocando da região sudeste-sul do país procurando o Nordeste, procurando as regiões aqui do Nordeste para a implantação de grandes projetos. Nós temos feito alguns grandes projetos, alguns que estão entrando em execução, outros que estão ainda em fase de planejamento. Um serviço que prestamos também são consultorias para multinacionais, ou seja, as multinacionais nos procuram para que façamos testes de defensivos e produtos agrícolas para a região. Então, é uma das expertises também da GTerra. E estamos aí atuando nesse mercado, sempre buscando a excelência e buscando parceiros como vocês aí, que espero que a gente consiga fazer muita coisa pelo agronegócio da nossa região e do Brasil, né? Muito bom. Não, sem sombra de dúvidas, a gente acompanha, né, querendo ou não, estamos vivendo, apesar de sinalizações de recuperação, estamos vivendo um período de crise, um período de recessão, uma saída de recessão, e o agronegócio, sem sombra de dúvidas, vem dando show e é, de fato, a força motriz desse país e existem muitas oportunidades, muitas ineficiências, dado a não profissionalização ainda deste ramo em todas as áreas, e é aqui que surge a Blox como um veículo para estruturar operações, e a gente vai falar já de operações específicas. Gilberto, dentro desse panorama, na sua especialização, na sua especialidade de grãos, conta um pouco. Quando você fala de grãos, você está falando mais do milho especificamente? Qual tipo de grão específico que você vem trabalhando? E como é que você enxerga esse mercado? Então, nossa maior atuação hoje em área e em volume é no milho, tá? O milho é uma cultura, é o cereal mais consumido. Aí você me deixou curioso, deve ter deixado a turma curiosa. Quando você fala volume, você poderia dar uma ideia aí de dimensão? Então, a gente trabalha hoje em torno de 20 mil hectares, tá? Entre planejamento, entre execução, a gente atende uma área em torno de 20 mil hectares. Essa área foi um pouco maior, mas com a nossa especialização, nós meio que filtramos nossos clientes para aqueles que tendem a
a agricultura de precisão, a minimização dos riscos, mitigação de riscos, e enxugamos aí nossos clientes e hoje atuamos nessa área. Muito bom. Tá? Como eu ia falando, o milho é um cereal mais consumido do mundo, né? E só para vocês terem uma ideia, além da alimentação animal, o milho ele tem diversas aplicações. Como, por exemplo, na roupa nova que você compra, a goma ela é amido de milho. O mel caro que você consome é amido de milho. O tratamento da água que chega às casas, às nossas casas, tem amido de milho. Então, o brilho no papel Chamex é amido de milho. Então, são diversos produtos que têm origem no milho. E o principal é o principal, além do consumo direto, o consumo humano, né? Nós temos a ração animal. A proteína produzida, proteína principalmente de suínos e aves, ela é baseada no milho. A fonte energética é o milho. Tá? Então, o gado consome também, não? O gado consome também. O gado consome também quando falamos principalmente de confinamento. Tá? Nós podemos ter o gado também 100% a pasto. Mas quando falamos em um animal bem acabado, um animal que vai produzir uma carne de maior qualidade, a gente acrescenta o milho, sim. Então, esse consumo de milho, esse consumo mundial de milho, torna o cereal uma commodity que está nas principais bolsas do mundo, né? E que tem uma importância econômica muito grande. Tá? Quando a gente fala quando a ministra da Agricultura fala que nós conseguimos abrir espaço para exportação de frango e suínos em alguns mercados mundiais, nós estamos falando em um aumento do consumo de milho interno no Brasil. Quando nós falamos da briga entre China e Estados Unidos com relação aos embargos, nós estamos falando de exportação de milho para a China, nós estamos falando de exportação de milho para a Europa. Então, o milho, sem dúvida, é uma das vedetes, além da soja, do agronegócio brasileiro. E nessa região... como leigo, né, e acredito que muitos aqui que estão nos acompanhando, seja ao vivo, seja nas nossas redes sociais, gravado, também não tem esse conhecimento. A gente come o milho, né? A gente até come muito para quem é no Nordeste, no São João. O consumo na parte junina, ele aumenta muito, a gente engorda com o milho, mas a gente às vezes ignora essas outras funções que são as principais na realidade, seja na proteína animal, seja até na industrialização da cultura, né, do milho, que, como você comentou, ganha uma importância muito grande, principalmente nesse atual cenário de novo governo expansionista, abrindo as fronteiras. É muito relevante essa informação. Com isso, a gente, nessa região que eu acabei de falar, nessa região de maior atuação nossa, né, da GTerra, o milho tem se destacado muito. O milho tem aumentado a cada ano em área e tem aumentado em tecnologia, como também em resultados. Hoje nós somos o melhor resultado, maior crescimento, resultado médio do Brasil ocorre nessa região. Ou seja, se pegarmos os últimos 10 anos, o incremento de produtividade que tivemos aqui, ele é em percentual superior a qualquer região do Brasil. Tá? Então, é uma região que se adaptou bem. E uma característica dessa região também é que nós plantamos sempre na entre-safra. Entendi. Então, quando o Brasil está colhendo, nós estamos plantando. Quando nós estamos colhendo, o Brasil está plantando.
por isso, os preços obtidos na venda do produto, não sei se esse é o tema que a gente pudesse falar agora, mas os preços obtidos na venda do produto sempre são maiores. Eu acho que podemos e devemos, que o pessoal aqui todo mundo quer saber de dinheiro. Então, sempre esse preço é maior, tá? Que o restante do Brasil e maior até que a Bolsa, que o preço da Bolsa de Mercadorias e Futuros. Por conta dessa entre-safra, nós estamos na entre-safra do Brasil, tá? Entendi. Então, essa característica também importante que nós temos aqui na região do Cealba. Nessa região também, Felipe e amigos, essa região ela foi validada para a produção de soja pela Embrapa. E uma característica muito importante, mas muito importante, eu destaco aqui o trabalho do pesquisador, do Sérgio Procópio, que ele fez um trabalho de vários anos, mas um trabalho espetacular com relação à nossa região, a região do Cealba. Ele constatou que a nossa soja, a soja produzida nessa região, diga-se passagem que ainda não sabemos o porquê disso, mas a soja produzida nesta região, ela tem um percentual de óleo e proteína superior à média nacional. E essa informação ela vem no momento onde os Estados Unidos estava discutindo colocar a commodity, deixar de ser a soja para ser a proteína da soja, ou seja, seria medida a proteína, o percentual de proteína, que é o importante na soja, que é o que importa, né? O que importa, né, na produção da ração, principalmente. Então, no momento em que os Estados Unidos discute colocar a proteína da soja como commodity, a Embrapa descobre que nossa região tem uma soja com teores de proteína e óleo superior à média nacional. Diga-se passagem que a soja aqui na nossa região ainda está começando, está dando os primeiros passos. Nós temos já materiais genéticos adaptados, nós temos protocolos de plantios, digamos assim, definidos, porém, definidos e consolidados, porém, as áreas plantadas são pequenas ainda, existe muita discussão em cima disso, e a rentabilidade que o milho está tendo aqui na nossa região, ele impacta um pouco no avanço da soja, já que, como eu acabei de falar, colhemos na entre-safra do Brasil, o preço obtido, a rentabilidade cresce, e aí não fica interessante o plantio da soja. Tá? Não, maravilha. Então, mas, sem sombra de dúvidas, com o avanço, talvez possa se desenvolver outras áreas, mais áreas, para que você... Sim, sem dúvida. E até na rotação de cultura com o próprio milho, tá? Plantando milho sobre milho nas áreas, para rotacionar a cultura, ou seja, uma prática conservacionista, a gente usa a soja um ano, depois repete milho, enfim. Mas voltando ao tema do milho, como eu estava falando, hoje nós temos também picos de produção, ou seja, áreas com produtividade alta, que não deixa a desejar em região nenhuma do Brasil. Para você ter uma ideia, nós conseguimos em Rio Real uma produtividade em uma área de um cliente um dos maiores da região, né? Nós conseguimos uma produtividade de 223 sacas por hectare em um plantio de sequeiro, ou seja, um plantio sem irrigação, que é como se produz na região aí. Claro. Essa média é uma média alta para o Brasil inteiro, do Paraná ao Mato Piba, no Brasil inteiro, essa produtividade é uma produtividade de destaque, tá? Muito bom. E de alta rentabilidade também. Mostrando, foi um resultado pontual, tem que deixar registrado aqui que foi um resultado pontual, porém, mostra o potencial da região. Claro, tá? Claro. E você ainda falou primeiro, se tiver aí mais investimento em tecnologia, mais investimento... Ô, Felipe, você falando aí em tecnologia, eu queria falar um pouco sobre isso. À vontade, claro.
nos últimos 10 anos, nós tivemos um incremento tecnológico muito grande na produção agrícola. Esse incremento tecnológico, junto a outros fatores, ele minimiza e mitiga os riscos da atividade. Uhum. Hoje, como é que ocorre um plantio? O plantio ocorre 100% por GPS. Então, não entra a mão do operador no plantio. Nós temos uma margem de erro de 3 centímetros entre as linhas de plantio. Tudo feito por GPS. Impressionante. Eu posso parar o plantio hoje, voltar amanhã, a máquina volta no mesmo lugar e planta com a mesma precisão. Nós conseguimos aplicar dosagens diferentes de fertilizantes em função da fertilidade da área. Tudo feito por computador. Em outra oportunidade que você me convidar, eu já me coloco à disposição, a gente pode, sempre no próprio... Para uma aula dessa aqui, sempre convidado. Pronto, então a gente pode até mostrar para os nossos amigos que estão nos ouvindo aí, nos vendo, mostrar como é que ocorre um plantio como esse. Nós conseguimos, Felipe, lançar uma quantidade de fertilizante diferente a cada 400 metros quadrados, ou seja, eu consigo jogar mais adubo onde o solo é mais fraco e jogar menos adubo onde o solo é mais fértil. Entendi. Tá? Então hoje eu consigo fazer uma leitura com o drone faz um voo na lavoura e eu consigo ver se a planta está com fome. Eu consigo quantificar isso. Eu consigo localizar através de imagens de NDVI, eu consigo localizar pontos de pragas na lavoura. Então, você vai minimizando, né? Minimizando eventuais riscos, ganhando produtividade. Sim. E, no final das contas, no caso, ainda para o produtor, na ponta, aumentando a rentabilidade. Sem dúvida nenhuma. Se fala muito aí, você já deve ter ouvido falar, em agricultura de precisão. Então, essa agricultura de precisão são esses detalhes técnicos, tá? Que torna a operação mais precisa, com menor risco e maior rentabilidade. Então, esse incremento que ocorreu nos últimos 10 anos, ele foi fundamental para que grandes empresários pudessem entrar no ramo e o agronegócio brasileiro está sempre na vanguarda, com mais investimentos, com mais produção e com mais geração de receitas. E de emprego, de renda, é exatamente esse a força motriz, né? Nós aqui, como eu comentei na introdução, a gente sempre busca, né, primeiro se cercar de pessoas que são especialistas em suas áreas, e não resta a menor dúvida, né? Acho que todo mundo que está, seja online, seja nos assistindo gravado, entendendo que, né, o Dr. Gilberto, ele tem aí uma expertise muito grande, já vem aí um desenvolvimento nessa área de grãos, e por isso até que está conosco nesse papel de nos tutoriar, nos assessorar a estruturar eventuais andanças dentro do mercado de investimento de grãos, especificamente de milho. Eu conversava com o Gilberto já há algum tempo na análise de oportunidades de negócio. Que a pergunta direta é: como que nós, como plataforma, podemos originar um título, uma possibilidade de investimento aqui para o médico, o advogado, o engenheiro, para o cara que está na cidade, não só em Salvador, de onde vos falo, mas lá na Faria Lima, bem longe da produção, né, que ele possa rentabilizar melhor o seu capital. E quando a gente estava analisando todos esses fatores aí do milho e essas características específicas da região que o Gilberto é especialista e atua, nós identificamos um potencial, né, de
operação na antecipação de safra, bem interessante. Se você pudesse falar um pouco desse cenário, Gilberto, e das oportunidades que aí podem existir, seria muito interessante para a turma que está nos assistindo. Tá. Complementando a questão das tecnologias dos últimos 10 anos, nós tivemos, a partir do ano de 2017, nós tivemos a adição de uma ferramenta aqui no Nordeste, que este ano ela está tomando muita força, que é o seguro agrícola privado. Tá? Algumas seguradoras começaram a se interessar, pegando carona na valorização desse tipo de ferramenta pelo governo federal, e algumas seguradoras estão migrando para o Nordeste, oferecendo produtos no Nordeste, sobretudo da nossa região, chamada Nordeste Úmido, que seria uma região do Nordeste com menor risco climático, né? Então, esse seguro é um seguro que talvez seja digamos assim, a grande ferramenta para que a Blocks se sinta à vontade em ter operações no agronegócio. Hoje nós temos dois tipos de seguro muito interessantes. O seguro da produtividade, onde ele garante uma produtividade com um preço travado, tá? Então, digamos que a gente imagina uma produtividade de 120 sacos por hectare a um preço de R$40. Esse valor ele fica travado, tá? E lá na frente a produtividade é em função disso. Se a produtividade for menor, né? Enfim. E tem um seguro faturamento. Esse é o seguro que vai tomar muita força a partir do próximo ano. Hoje, as operações que ocorrem aqui são operações teste, vamos chamar assim, são módulos de teste, mas o seguro faturamento é um seguro muito difundido nos Estados Unidos, que ele garante o faturamento que o produtor teria com aquela lavoura. Então, essa situação, ela consegue controlar a produtividade. Se a produtividade cair e o preço subir, o faturamento, e não atingir o faturamento, ele complementa. Se a produtividade cair e o preço cair, o faturamento está controlado, né, está garantido. Enfim, é uma ferramenta que a margem do negócio permite pagar, que torna o negócio muito seguro. O risco de ter um resultado negativo numa operação como essa é mínimo mesmo. Por quê? Porque nós temos um seguro que vai controlar isso. Claro. Né? O seguro que vai lastrear isso. Essa é a parte produtiva. Claro. Na parte de antecipação de grãos, de compra de grãos, também existe uma oportunidade, que é comprar o grão ainda na folha ao produtor, ou seja, a planta lá no campo sem estar colhida. Certo. Tá? E antecipando isso e vender lá na frente. Porque isso é uma grande vantagem. Eu pego o produtor que, enfim, já fez o plantio e precisa de uma certa liquidez, então ele não precisa, ele não quer ou não tem como, ou por alguma razão ele já quer antecipar ou todo ou parte, ele vende sua produção no pé, não é isso? E esse novo proprietário da produção, no caso, eventualmente, os investidores, vão carregar esse ativo para vender lá na frente. É isso? Isso. O produtor ele quer uma liquidez, mas dificilmente ele vende a produção toda. O produtor ele vende 10%, 15%, 20% da produção, buscando essa liquidez nesse momento, e ele também vai aguardar lá na frente o preço. Ocorre que nós fizemos uma curva de preço de milho e nós estudamos essa variação do preço, e semanalmente o comportamento é muito semelhante, anualmente falando.
Então, mensalmente também, nós temos a influência direta das festas natalinas e do Ano Novo, nós temos a influência direta do Carnaval, nós temos a influência direta do início da safra, nós temos a influência direta dos restos de suínos e aves congeladas, aquelas promoções que ocorrem no início de janeiro, né? Então, isso aí causa um movimento no preço, que esse movimento ele é conhecido. Então, é possível se antecipar, se comprar o milho na folha, como nós chamamos, né? E vender, carregar esse milho para ser vendido lá na frente com ganhos significativos. Entendi. E isso é um modelo que pode sim ser muito interessante para os investidores. E é um modelo que nós vamos batalhar, não tenha dúvida, para construir em conjunto e lastrear isso de uma forma mais profissional possível e dar a possibilidade de diversificar o portfólio da turma. Quando você fala um ciclo, e aí permita a ignorância, né? A ignorância nossa da cidade, da Faria Lima, quando você fala o ciclo do milho, quanto tempo leva isso? Quanto tempo leva para o milho sair do pé e tá na... outra coisa que eu acho muito interessante, Felipe, para as operações de crédito, que vocês podem aí estar estruturando, é que o ciclo, geralmente, o ciclo é um ciclo curto. Nós demandamos por exemplo, o plantio, vamos falar de uma operação de plantio. Nós demandamos aí o crédito no mês de abril, é quando inicia o plantio, abril, maio e junho. Nesses meses aí podem ocorrer o plantio, né? E nós colhemos ele em outubro, novembro, ou seja, neste período, se o produtor quiser vender a produção, ele já obtém a liquidez do negócio dele. Ele já deu um giro no ano de abril a outubro. Entendi. Entendeu? Nós temos hoje clientes que plantaram cedo, que plantaram no início de abril e que estão vendendo a safra hoje. Hoje eu visitei alguns clientes que já estão vendendo a safra. Não, entendi, perfeito. Pena que não somos nós, mas seremos em breve. A nossa turma aqui em breve vai estar estruturando. E daí a gente estaria comprando essa safra, óbvio, com a eventual capacidade de estocagem para vender no momento certo. Isso, exatamente. Quando a gente faz alguma simulação numa operação dessa, vou lhe botar agora numa saia justa, tem como... o que é que a gente poderia estar num chute, pensando em rentabilidade, Gilberto? Olha, isso aí tem uma variação muito grande, tá? Com certeza. Tem uma variação muito grande. No plantio, eu posso lhe assegurar que nas operações de plantio, a rentabilidade está em torno aí entre 35% e 50% na média. Claro, não, perfeito. Você entrando como produtor, que eu não descarto, inclusive, né? A gente pode ver o feedback da turma, arrendar uma área, começar o plantio desde o início e correr todos os riscos, obviamente, todos os riscos que envolvem no negócio, com os seguros que você comentou. Sim, sem dúvida. Entendi. Estamos falando de uma rentabilidade de 30% ao ano justa, tranquila. Agora, nós já tivemos casos, né? O ano de 2015 foi um desses casos, que foi fora da casinha, né? Que nós tivemos clientes com rentabilidade de 120%. Mas aí foi o que? O preço pipocou. O preço pipocou e a produtividade foi muito boa, o ano foi muito bom. Entendi. Tá? Então, nós tivemos aí clientes com 120% de rentabilidade sobre o capital investido. O agronegócio reserva nessas surpresas positivas. Se você tomar todas as precauções, por óbvio, tiver acompanhado de profissionais, no seu caso, um engenheiro capacitado em grãos
e você tomar todas as precauções para não ter nenhum tipo de problema com sua lavoura, etc., se resguardar com relação aos seguros, realmente é um negócio extremamente seguro e reserva surpresas positivas, como eu costumo dizer. Ou seja, você pode, né, vir a ter um upside muito interessante se, por exemplo, tiver uma variação de preço muito grande. E é possível acompanhar o desenvolvimento da lavoura, é possível através de relatórios, através de imagens, através de voos de drone, né? É possível acompanhar isso. Talvez isso seja interessante para o investidor que está lá na cidade, lá na avenida principal de uma cidade e não tem acesso ao campo, não conhece, ele está acompanhando o que está acontecendo. É possível fazer isso, tá? Com voos programados de Vante. E eu acredito que o seguro, Felipe, vai ser a ferramenta que vai viabilizar as operações. Eu falo viabilizar no sentido de dar tranquilidade, trazer a tranquilidade ao investidor, né, por conta da segurança. Eu não tenho a menor dúvida que cada vez mais, e você trouxe muito bem, né, essa questão da inovação, não só no ponto de vista da tecnologia no campo, mas a tecnologia como um aparato para que a gente vá acompanhar, né, e a gente vá, como investidor, de fato, observar aquilo que está acontecendo. Eu gosto sempre de trazer, né, porque eu lido com isso há 15 anos, com investimento, sempre de trazer dois exemplos que foram terríveis no passado, nada a ver com grãos, mas a gente teve o caso lá do boi gordo, né, Fazendas Reunidas Boi Gordo, e a turma lá da Avestruz Master, e ali foram efetivamente golpes, pirâmides, enfim, envolvendo o agronegócio, o que tornou a abordagem, Gilberto, desse tema para o investidor que está ali só comprando um título, algo bastante delicado. Mas Sim. Eu costumo sempre dizer que são tempos diferentes, momentos distintos, e devemos muito a isso a dois fatores. O primeiro, por óbvio, é a regulação. Hoje a CVM, né, é um órgão bastante atuante, e a Comissão de Valores Mobiliários ela regula e fiscaliza todo tipo de título que é ofertado, atrelado a algum tipo de investimento. Então, a nossa plataforma, por exemplo, é fiscalizada e regulada pela CVM. E o outro fator é esse que você colocou, que se na época lá das Fazendas Reunidas Boi Gordo, né, aquela fraude tipo internet, possibilidade de você chipar o boi, de você acompanhar aquele boi com chip e verificar de fato se ele está vivo, se ele está doente, quanto ele está de peso, o peso dele, drone, né? Não é isso? Isso não iria, de fato, ter acontecido. E é esse momento que a gente está vivendo e eu fico assim, extremamente entusiasmado com as possibilidades, entendeu? De você, nós, né, investidores, unirmos, ou seja, o capital do investidor diretamente ao campo, fazendo uso dessas tecnologias. Eu não tenho a menor dúvida de que isso é possível e nós iremos, com criatividade e competência, junto com profissionais, sem sombra de dúvidas, como você, Gilberto, estruturar bons produtos para rentabilizar ambos os lados, tanto o campo quanto o dinheiro da cidade, que não está rendendo nada no... Tá, ô Felipe, eu gostaria de fazer um comentário sobre esses dois casos que você citou, a Fazendas Reunidas Boi Gordo e o Avestruz. A Fazendas Reunidas Boi Gordo era uma pirâmide. Sem dúvida. Né? E pirâmide é fraude, não vamos nem comentar mais. Pirâmide, fraude. A Avestruz era um grande negócio, mas não tinha mercado.
a gente está falando de uma coisa que não tem mercado. O agronegócio ele tem que ser pensado do mercado para a fazenda, nunca da fazenda para o mercado, nunca. Produzir é muito fácil, basta ter recurso financeiro, água, fertilizante, bom material genético. É muito fácil produzir, obviamente, para quem tem expertise para isso. Mas comercializar, o mercado é quem dita isso. Quando a gente está falando de milho, a gente está falando a produção da nossa região, dessa região que estou falando, é 1.200.000 toneladas de milho por ano, por safra. 1.200.000 toneladas. Se a gente for ver, em Pernambuco nós temos uma indústria, em Cabo de Santo Agostinho, apenas uma indústria. Ela consome 1,5 milhão de toneladas de milho. Ou seja, nós estamos falando de um mercado que existe, está aí querendo o produto. Ou seja, o comprador ele bate a sua porta querendo fazer negócio. Né? No caso do avestruz não tinha isso. Nós temos várias oportunidades aqui, posso citar várias. A Índia fez uma parceria com o governo brasileiro querendo comprar feijão, grão de bico e lentilha. O grão de bico e lentilha, a Embrapa está fazendo alguns testes no Mato Grosso, Paraná, São Paulo. O feijão é uma cultura nossa, nós conseguimos produzir aqui. Nós temos porto em Sergipe e na Bahia a uma distância de 180 quilômetros, com boas rodovias. Nossa região não tem problema nenhum de escoamento. Nós temos 2 portos capazes de exportar para o mundo inteiro isso. Se nós tivermos um projeto estruturado, com contrato firmado de compra, primeiramente, isso aí é uma operação tranquila. A gente não passa em nenhum momento por uma situação dessa no passado. Essas situações do passado, a primeira foi uma fraude, e a segunda nós tínhamos um detalhe de um mercado que não existia. A população brasileira consome X gramas de carne de avestruz por ano, na média. Se nós chegarmos a 1 quilo, vai ser o melhor negócio do mundo. É a mesma coisa que eu falasse. É a mesma coisa que eu falar. A China e a Índia começar a consumir café. Todo mundo diz isso, né? E nunca consome. Vai ser o melhor negócio do mundo plantar café, se eles começarem a consumir. Né? Então, é contar com um mercado que não existe. Quando se fala em agricultura, eu vou repetir, é do mercado para a fazenda. Sempre. Sempre. Não, essa frase aí eu acho que a gente consegue matar o nosso webinar com um grande aprendizado, né? De que, de fato, tem que saber o que tá sendo feito, e que a aproximação mesmo, né, da cidade para o campo, e fazer o nosso capital render melhor, se aproveitando deste potencial, e potenciais que eu diria até escondidos que a gente tem em região que vocês atuam, né, que é uma região que muito se fala lá do Mato Piba e tantas outras, e ignora-se o potencial de outras regiões do Brasil. Bom, Gilberto, eu queria lhe agradecer, para a gente não estender muito e ficar bem objetivo e prático para a turma. Agradecer bastante a sua aula, seu tempo, sua disponibilidade de falar de um tema que, para muitos, é um tema distante. A gente está acostumado a consumir a agricultura, a gente come o milho, a gente consome a pecuária, come a carne, come ali a ave, etc., mas esquece que por trás desse negócio, muitas vezes, por trás dessa cultura, dessa alimentação, desse hábito, tem um negócio, e um negócio rentável, que pode sim ser aproveitado por nós investidores. Então, muito obrigado. Se quiser deixar alguma palavra aí para a turma, fique à vontade. Eu agradeço o convite, e eu quero deixar assim, fique à vontade em me convidar outras vezes, né, para fazer um bate-papo. O agronegócio é o negócio do futuro do Brasil, é do presente, tem sido
nos últimos anos, é o negócio do presente e vai ser do futuro. O mundo ele vai depender do Brasil para alimentar a população. Então, essa abertura comercial que está iniciando agora, essa modernização dos processos e dos contratos, sobretudo a estruturação jurídica e a segurança jurídica que se enxerga hoje no Brasil, isso aí tende a aumentar o negócio, o agronegócio, e aumentar as rentabilidades do agronegócio. O mundo está aí para ser conquistado. Eu me coloco à disposição, eu agradeço a todos aí a atenção e esse bate-papo. Eu sou um entusiasta, então eu me sinto muito à vontade em conversar sobre isso. E muito bom. Uma boa noite para vocês e fico aí à disposição. Muito bom. Vamos deixar aqui, pessoal, ao final, principalmente para quem está assistindo gravado, os contatos do Gilberto Bruno, os contatos da GTerra, o telefone, o WhatsApp e e-mail dele, para quem quiser tirar dúvida também diretamente com ele, quem for produtor, quem tiver interesse, tiver uma fazenda, enfim, tiver interesse em fazer, utilizar da consultoria do Gilberto à vontade. E para quem não for produtor, não for do campo e tiver interessado em investir no agronegócio, podem aguardar que nós estamos trabalhando, nosso time de análise de estruturação tem conversado bastante, tanto na pecuária quanto na agricultura, na área de grãos, com o próprio Gilberto, para que a gente possa subir algumas operações redondas para você rentabilizar melhor o seu capital. Então, é isso aí, fiquem com Deus, boa noite, vou encerrar aqui a transmissão e dúvidas, só entrar lá no site e mandar para a gente que a gente responde. Grande abraço, até a próxima.